Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live na graça de Deus, né? Se tiver alguém, dá um oizinho para mim, né? Se tiver tudo ok, se estão me ouvindo direitinho, só dá uma sinalização para que eu possa, né, saber que está tudo ok. Deixa eu ver. Vamos lá, então eu vou começar, o pessoal vai chegando, né? A gente vai aí dando as boas-vindas para quem foi entrando, que eu não quero assim perder muito tempo para que a gente aproveite bem esse tempo que Deus nos dá, né, nessa live, para entrar direto ao assunto, né? E aí você que vai chegando já vai convidando, né, suas amigas para poderem participar da live com a gente, tá bom? Então, nós já queremos iniciar traçando sobre nós o sinal da cruz, porque é a própria promessa de Jesus, onde dois ou mais, né, se reunirem em meu nome, eu estou no meio de vós. Então, nós temos certeza que o Senhor se faz presente no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queremos já iniciando pedir o Espírito Santo sobre nós, né, para que ele possa já vir ao nosso encontro, tomar posse de todo o nosso ser, para que nós possamos, né, estar atentos a tudo aquilo que Deus preparou para nós nesta noite, neste dia, né? Então seja o Espírito Santo a nos conduzir. Peço que Ele me dê lábios de profeta e dê a vocês ouvidos de discípulo, porque não sou eu, mas é o próprio Deus que no seu amor vem nos falar nesta noite. Então que o Espírito Santo já possa nos conduzir, possa adentrar o profundo do nosso coração, da nossa alma, para que nós possamos absorver o máximo daquilo que Deus tem para nos dizer, para que realmente sejamos transformadas, né, nesta graça, deste renovo que Deus tem preparado para nós neste ano de 2024. Deus quer nos fazer mulheres novas, mulheres retiradas da multidão, mulheres que saiba silenciar, que saiba orar, diferente de tantas mulheres, né, que se encontram tão perdidas em si mesmas por causa de tanto barulho. E é nesta noite que o Senhor vem nos ensinar, né, a sermos mulheres silenciosas, como Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, como São José, o homem do silêncio. Na Bíblia não encontramos uma palavra sequer de São José, e nós sabemos da potência que ele é, né, diante da humanidade, diante do trono de Deus. Então pensamos juntos: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, a Virgem do Silêncio, e nos ensine, ó Espírito Santo, a silenciar, a fazer um bom uso do nosso tempo, das nossas palavras, para a edificação dos nossos irmãos, para a santificação deles e para a nossa própria santificação. Amém, amém. Então, eu já quero começar com vocês. Eu estava aqui, né, em oração, preparando, né, o início da nossa live, e eu já em oração pedi ao Senhor: nos direcione, Senhor, por meio da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Confirma, Senhor, esse tema, né? Hoje nós vamos falar sobre os 12 graus do silêncio. Não sei se eu vou conseguir abordar os 12, porque eu não quero que a live fique muito extensa, para não ficar muito cansativa. Mas eu vou avançando, né? Eu vou vendo o tempo, conforme for, né, eu pauso e aí a gente retorna já amanhã, para que a gente não perca aí o fio da meada, né, o foco, né, do assunto. Então, diante deste tema, né, que eu preparei para nós
nesta noite, né, os 12 graus do silêncio, eu pedi uma palavra para que o Senhor nos direcionasse, né, a mim e a você. E eu fico encantada porque Deus, ele é tão providente, né? E ele já trouxe uma palavra assim clara, aquilo que ele deseja realizar em nós a partir desta noite, mas que não vai ficar só nesta noite. Hoje ele vem nos ensinar e nós queremos aprender e colocar em prática. Isso é muito importante. Não só participar da live para aprender e ficar por isso. Ah, foi bom, foi muito legal o tema. Não, eu preciso exercitar, eu preciso colocar em prática para que este renovo aconteça na minha vida, para que esta mulher que Deus deseja venha, renasça, né? Isso é muito importante. Oi, Josi, boa noite, bem-vinda, querida. A Cirlei também, boa noite, obrigada pela presença, viu? E aproveita, ó, tem um aviãozinho aí, uma setinha, já vai enviando a live para suas amigas aí no grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que possam participar com a gente, porque, gente, eu tenho certeza, vai ser muito edificante. E a palavra que o Senhor nos dá de direcionamento e confirmação do querer dele para nós, para que sejamos mulheres silenciosas, e nós vamos entender o porquê e a importância de sermos assim. A palavra nos diz em Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8. Vai nos dizer assim: ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Olha isso, gente. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou uma mulher de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, olha o que o Senhor vai fazer em nós nesta noite. Porém, um dos serafins, os serafins são vamos dizer assim, um grupo, né, de anjos que estão diante do trono de Deus. Olha só a importância. Então, um serafim que estava diante do trono de Deus voou em minha direção e trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar de Deus, com uma tenaz. Tenaz é como se fosse uma pinça, uma tesoura, né? Uma ferramenta que se usa para pegar um ferro fervendo, né? Então o serafim toma do trono de Deus essa brasa viva com essa tenaz, aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado os teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Olha isso, gente. O nosso pecado foi tirado, a falta apagada. Porque ele trouxe diante do trono de Deus esta brasa para tocar os meus e os teus lábios. Nos purificar, nos santificar, realmente nos fazer mulheres novas, tirada da multidão, tirada aí desse povo, dessa mesmice, deste mundo barulhento, do povo. Não, aqui a palavra fala de um povo de lábios impuros. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? A quem? E quem irá por nós? Deus nos falando. E aí Isaías responde: eis-me aqui, enviai-me, Senhor. Que lindo. Josi, a live vai ficar gravada por poucas horas. Eu acho que amanhã, até entre umas 10, 11 horas da noite, eu ainda vou deixar aqui no Instagram. Mas depois eu vou passar ela no YouTube, tá bom? Gente, nós precisamos tomar posse desta palavra. Você que está aqui comigo agora e que vem depois, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Eu assumo ela em minha vida.
Eis-me aqui, Senhor, usa de mim. Que o serafim toque em meus lábios agora para que seja purificado, Senhor. Para que o meu pecado e as minhas faltas sejam apagadas, os pecados cometidos pela minha língua, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, que Tu queres fazer esta restauração, que o Senhor quer me dar lábios puros, lábios santos, Senhor. Eu tomo posse desta palavra, eu vou repetir para que você anote e depois você reza nesta palavra, que você medita aí no silêncio, né, do seu coração e reza e assuma essa palavra e sinta mesmo esse serafim tocando os teus lábios e purificando com esta brasa viva tirada do altar de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 5 a 8. Amém? Palavra de direcionamento, palavra, uma promessa de Deus para nós nesta noite. E fala, quando eu quero, Deus faz. Quando eu dou esta abertura, Deus age poderosamente. Então, nesta palavra, nós iremos caminhar nesta noite, tá bom? Então, vamos lá. A importância do silêncio. Gente, vivemos num mundo tão barulhento. Barulhento externamente, né? Barulho mesmo, né? O sonoro, né? Muito barulho, que acaba perturbando a nossa mente, o nosso coração. Ficamos pessoas agitadas. Mas também de um mundo, né, barulhento, não só externamente, muito interiormente. Vozes o tempo inteiro na nossa cabeça, nos atormentando. E muitas vezes nós não sabemos de onde vem todo o cansaço que nós trazemos em nós, o cansaço físico. Ficamos tantas vezes prostradas, desanimadas. Ai, não tenho vontade de fazer nada, não tenho força, não tenho coragem. Mas por que será? Uma geração, né? Um tempo que nós estamos vivendo de tanto ruído e que a grande maioria não consegue mais silenciar por 5 minutos. 5 minutos. É difícil. É muito difícil. Coisas que talvez antigamente era fácil, hoje é quase impossível. O silêncio é um grande meio para nos ajudar a sermos almas de oração. Olha aí porque muitas pessoas não conseguem mais rezar. Não conseguem mais se aquietar na hora de rezar. Pessoas que necessitam de estar ouvindo. Eu preciso de acompanhar um terço, né, no meu celular. Eu preciso ouvir vozes, porque eu mesmo não consigo silenciar para rezar. Olha como isso é sério, né? Então o silêncio, ele nos ajuda a sermos almas de oração e nos dispor para tratarmos continuamente com Deus. Se você quer ser uma mulher espiritual, se você quer crescer, se você tem esse desejo no seu coração de crescer na sua espiritualidade, o primeiro passo para isso, muito mais do que ficar lendo, é aprender a silenciar. O silêncio, ele dispõe, ele prepara a nossa alma para estar com Deus, tá? É difícil achar uma pessoa espiritual que fale muito. Todas as almas de oração amam o silêncio, porque ele guarda a inocência, ele defende contra as tentações e ele é fonte de oração. O silêncio conserva a devoção, conserva os bons pensamentos, que vai povoar o nosso espírito e vai nos dar a graça de sermos pessoas espirituais. Olha a importância do silêncio. Jesus, quantas vezes nós ouvimos nos evangelhos que Jesus se retirava para orar? Jesus, sendo Deus, ele precisava se retirar, ele precisava sair do meio da multidão
que o cercava, né, para estar em oração, para se colocar na presença de Deus. Muito mais nós precisamos desse silêncio, desse retirar-se para estar com Deus. Olha a importância de tudo isso, gente. Ó, quantos bens traz consigo o silêncio. Ele cultiva a justiça nas almas. Isaías 32, 17 nos diz que o silêncio cultiva a justiça nas almas. Ele preserva muitos pecados, impedindo as disputas, as maledicências, os ressentimentos, as curiosidades. A curiosidade, né? E quando nós aprendemos a silenciar, nós adquirimos muitas virtudes. Porque hoje não somos mulheres virtuosas, porque somos mulheres tagarelas. Não somos mais mulheres do silêncio. Porque Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, era a mulher mais virtuosa. Porque neste silêncio ela era protegida de todo ressentimento, de toda fofoca, de toda curiosidade. Porque o silêncio nos força, já vai nos dizer São Bernardo, a alma permanecer em Deus, a buscar o eterno. Olha que lindo que é, que poderoso que é o silêncio, não é? E aí a gente vê então na vida dos santos, que buscavam sim se retirar em silêncio, né? Os monges se retiravam, ficavam em cavernas, né? Dentro do Carmelo. Santa Teresa d'Ávila, ela faz essa reforma dentro do Carmelo, porque quando ela entra por Carmelo e depois de uns anos ali ela vai vendo que as irmãs não estavam protegidas lá dentro, porque o Carmelo antigamente ele era portas abertas, não era de clausura. Então tanto as irmãs podiam sair, quanto quem era de fora podia visitar o Carmelo, entrar e trazer as notícias. As amigas vinham visitar a amiga que estava dentro do Carmelo, e ali trazia então as fofocas lá de fora. E Santa Teresa d'Ávila foi percebendo que aquilo era um mal imenso para a vida religiosa. Então ela, junto de São João da Cruz, faz esta reforma nos Carmelos, né? Não a reforma de pedra, né? Ali a reforma, né, nos seus estatutos, de viver a clausura, de se desligar totalmente do mundo, para que elas pudessem crescer na vida espiritual, na intimidade com Deus, para que a partir desta entrega a Deus, elas pudessem então ali trazer este benefício para a humanidade através das suas orações. Mas enquanto estavam ligadas ao mundo, aos rumores do mundo, elas não conseguiam. Jesus, para Santa Faustina, ele fala isso, que o que deixa ele muito entristecido são as almas tagarelas. E ele alerta, ele fala com toda a propriedade e autoridade para Santa Faustina. Faustina, você tem que aprender a silenciar, porque a alma tagarela não entra no céu. Olha isso, gente, como é sério. Como nós temos que policiar a nossa língua. E não só policiar naquilo que eu vou falar, mas o quanto eu falo. A alma tagarela não entra no céu. Porque nós perdemos tempo falando. Muitas vezes coisas que não agrega, não preenche, não faz bem nenhum, nem para mim, nem para quem está ouvindo. E eu fico lá falando, perdendo tempo. Sendo que nesse tempo perdido eu poderia estar no meu silêncio, contemplando, falando com Deus. Ou simplesmente apenas ouvindo o meu irmão falar nas suas necessidades. Então fiquemos atentos, se o Senhor vem nos falar hoje, é porque Ele quer essa mudança na nossa vida. Nós estamos falando demais, coisas inúteis, jogando fora um tempo tão precioso que Deus nos concede. Olha isso, né? Vossa força está no silêncio e na esperança.
Com o silêncio evitaremos as ocasiões de pecar e pela esperança obteremos as graças divinas para viver bem. A pessoa que é silenciosa, ela não é fofoqueira. Ela não fica maldizendo. Então nós precisamos pedir esta graça a Deus, de nos fazer mulheres silenciosas. Nós precisamos pedir para Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, que nos ensine a silenciar. Tem aquela música do Monsenhor Jonas, Virgem do Silêncio, né? Virgem silenciosa, me ensine a silenciar também, para que no silêncio o teu menino eu possa gerar também. Só gera Cristo em si quem é silencioso, quem é silenciosa. Então nós precisamos recorrer à Virgem do Silêncio. Mãe, me ensina a silenciar as vozes que me atormentam, a silenciar o meu coração, a silenciar a minha boca, para que eu possa gerar Cristo em mim. E como eu gero, gente? Estando com Ele no silêncio, na intimidade. Quando eu falo demais, eu sofro imensos prejuízos. Assim como o silêncio conserva a devoção, assim também quando se fala demais se perde toda a graça de Deus. Olha que interessante que eu vou falar aqui para vocês. Por mais recolhida que tenha estado uma alma na oração, logo se achará distraída e dissipada, como se não tivesse feito todo aquele tempo de oração, se depois ela se põe a falar demais. Gente, olha como isso é sério. Talvez você consiga ter uma vida de oração, né? Você vai lá no Santíssimo, você consegue ficar 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, quem sabe, naquela entrega, naquele silêncio da igreja, em oração. Que delícia! Você realmente está no céu. Mas você, ao sair dali, liga a chavinha da mulher tagarela e sai. E já começa com quem encontra, já no celular, já mandando mensagem no WhatsApp. E já sai, tagarelando, tagarelando, tagarelando. Olha só, você dissipa. Você se distrai muito rápido e perde todo o efeito daquela oração maravilhosa que você teve. Então, gente, olha como é sério tudo isso, né? Olha quanto mal faz o barulho, o falar demais. Evite a tagarelice, porque ela expulsa do teu espírito os bons pensamentos e o recolhimento em Deus. Se você quer ser essa pessoa íntima do Senhor, se você quer viver esta graça de estar constantemente com o Senhor, então evita a tagarelice. Né? Olha isso. O Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 36, nos diz assim, olha, eu vos digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra ociosa que houverem falado. Palavras bobas, palavras soltas no ar, palavras que não edificam, palavras, né? Não tem o que falar e fico tentando falar alguma coisa, encher a linguiça aí, né? Palavras ociosas. Nós vamos prestar conta disso. Não sou eu, tá? É o Evangelho de São Mateus que está falando isso para nós. Quando falamos muito, ordinariamente cometemos 1000 defeitos. A língua é chamada por São Tiago um mal universal. Olha isso, Tiago 3,6. A língua é chamada de mal universal, porque quando a gente fala demais, nós cometemos 1000 defeitos. E assim é porque, como adverte um douto autor, a maior parte dos pecados,
olha isso, a maior parte dos pecados provém do falar e de ter ouvido falar. Olha, eu fico ouvindo, eu fico atento àquilo que está sendo falado. Às vezes eu não entendo direito e saio falando. Santa Teresinha, ela fugia de todas as ocasiões que lhe causava curiosidade. Dentro do Carmelo, né, as irmãs têm toda a regra, né, tudo a ser seguido, mas elas têm a hora do recreio, que elas falam, né? Que é um tempinho livre, uma horinha livre, para que elas possam mesmo ali no jardim ou em qualquer outro lugar, ficar conversando entre elas, né? Bordando, fazer alguma coisa que para mesmo distrair, fazer um lazer, né? E Santa Teresinha, nesses momentos, ela fugia de tudo que causava curiosidade, porque às vezes estava aquela rodinha das irmãs ali, falando, né? E às vezes passava, o ouvido meio já né, se abre para tentar ouvir alguma coisa que elas estão falando. Então Santa Teresinha cortava a volta das rodinhas. Ela cortava a volta de tudo aquilo que era um chamarisco para ela, para ficar curiosa, querer ouvir. Porque pelo ouvido nós vamos criando os pensamentos dentro da gente e a gente acaba falando e falamos coisas equivocadas. É assim que se dá com a fofoca, né? Quantas vezes, né, uma pessoa aí tem a sua pessoa, né, destruída por causa da fofoca de outros. E às vezes ela nem cometeu, nem fez aquilo que foi falado, né? Salmo 39 nos diz: o homem que fala muito andará sem guia. Uma pessoa bestada aí, ó, descontrolada. Reprime a vossa loquacidade, o seu falatório, né? A pessoa que tem facilidade de falar demais. Reprime. Procura recolher-vos um pouco. E então vereis quantos defeitos haveis cometido por falar demais. Quando nós silenciamos, que a gente percebe o quanto a gente fala besteira demais. Não é? Nós precisamos fazer este exercício. É o Senhor que nos direciona a isso. É isso que o Senhor deseja fazer no meu coração e no seu coração. Deus quer almas silenciosas para ter este encontro profundo com Ele. Porque ninguém mais consegue ter uma vida íntima com Deus. Porque ninguém mais consegue ouvir a voz do Senhor. Porque ninguém mais consegue ficar 10 minutos diante do sacrário. Se não tiver uma oração para acompanhar, porque ela não consegue silenciar as vozes. Ela não consegue reprimir. Mas nós precisamos, e o Senhor nos dá esta graça. Tudo na nossa vida é entrega, é determinação, é força de vontade, é exercitar-se para alcançar esta graça. Se você quer ser uma pessoa saudável, então você começa a praticar um exercício físico. Gente, vamos supor, você resolve fazer corrida, você vai começar a correr todos os dias. Ou você resolve ir para academia. Gente, os primeiros dias, as primeiras semanas são exaustivas. O teu corpo vai correspondendo àquela puxada que você dá. Né? O corpo estava lá todo largado, de repente você começa a exercitar, dói tudo. É ou não é? Mas você, o que você faz? Persevera. Até você ficar em forma. Aí aqueles exercícios que era tão pesado para você no começo, hoje você faz assim, ó. E você vai aumentando, né? O peso, o tempo de corrida, porque o seu corpo já foi preparado, acostumado, então você vai puxando mais. Então, se você quer ser uma mulher silenciosa, você vai começar a exercitar. No começo parece impossível, mas é possível.
prova disso é Jesus? Ah, mas aí você pode falar, mas ele era Deus, para ele era fácil, né? Ele se fez homem. Então tudo que nós sentimos também Jesus sentiu. Por isso ele tinha necessidade de se retirar para estar com o Pai. Porque era muito barulho em volta dele. Os santos conseguiram. Os santos faziam este sacrifício. Conseguiram, então nós também conseguimos. Então é questão de propósito, de decisão. Eu quero ser uma mulher silenciosa. Por mais difícil que seja no início, mas eu vou conseguir. Então, eu vou trazer para vocês esses 12 graus. Não sei se eu vou conseguir fazer todos hoje, porque eu não quero falar tudo muito corrido, muito atropelado. Mas que no começo vai parecer um pouco confuso. Mas até no finalzinho a gente vai entender a importância desses graus, que é usado dentro das ordens religiosas, dos carmelos, né, de outras congregações. As irmãs seguem esses graus. Então, quando entra uma freira, uma noviça, ela já vai aprender esses exercícios. Porque ela vem do mundo, ela vem carregada de tudo que é daquilo do mundo, né? Da vida agitada, da correria, dos pensamentos, da empolgação, porque ela está entrando num convento, num carmelo. E ela vai precisar aprender a silenciar. Se lá na vida religiosa a primeira coisa que eles aprendem é o silêncio, nós também precisamos aprender ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é barulho. É barulho do mundo, é barulho das telas, é barulho da mente. Não é? Eu nem preciso ficar falando aqui o que as telas têm feito com as pessoas, com a gente. Não é? Então, o primeiro passo desta caminhada, deste primeiro grau, para que a gente já possa ser esta mulher silenciosa, é falar pouco com as criaturas e muito com Deus. Olha isso. Eis o primeiro passo indispensável para as vias solitárias do silêncio. Lembra, você que ficou comigo na live anterior da semana passada, eu li uma frase de São José Maria Escrivá que diz assim: procura encontrar diariamente uns minutos desta bendita solidão que tanta falta te faz para teres em andamento a tua vida interior. Ó, esta bendita solidão, tira alguns minutos, São José Maria fala. Ele nem fala horas, ele fala minutos. Se você quer crescer na vida espiritual, sem vida de solidão, sem vida de silêncio, não se progride na vida espiritual, não se progride, tá? Então é necessário esta vida solitária de silêncio. Na escola do silêncio ensinam-se os elementos que dispõem a união com Deus. Olha aqui que interessante. A alma que busca este silêncio, ela estuda esta virtude, né, do silêncio no espírito do Evangelho, com Jesus. Ela se aprofunda na vida de oração. Aqui ele fala, na regra, ela vai se aprofundar nas regras que ela escolheu para a vida dela, religiosa. Ah, mas eu não sou religiosa, como que eu vou me debruçar nas minhas regras? Como mãe, como esposa, lá no seu trabalho, né? Essa vida de silêncio é para todos, não é só para quem é religioso e religiosa, é para todos. Dentro da minha escolha, eu preciso me debruçar. E nós vamos entender como, né? Respeitando, então, os lugares consagrados, as pessoas e, sobretudo, a língua. Esta língua que muitas vezes repousa o verbo, a palavra de Deus, o verbo feito carne. O que é isso, gente?
Quem arrisca dizer aqui para mim? Como que se dá este repouso sobre a nossa língua? Do Verbo encarnado, do Verbo feito homem, a Eucaristia. Olha isso, esta língua que serve de trono para receber o Rei dos Reis, muitas vezes e na grande maioria é a fofoqueira, a que fica maldizendo, a que fala palavrão, a que canta músicas imorais. A mesma língua que serve de trono para o Rei da Glória é uma língua impura, como disse a palavra de Deus para nós no início. Ai de mim, mulher de lábios impuros, ai de mim, que recebo Jesus eucarístico, que toca em meus lábios, toca a minha língua, ai de mim. Mulher de lábio impuro, e que convive com um povo de lábio impuro. Não é essa palavra que eu comecei com vocês na live? Eu preciso deixar que este arcanjo, que este serafim venha tocar esta brasa viva em meus lábios para queimar, purificar esta língua que é trono para Deus. Esta língua que recebe o Deus Altíssimo não pode ser uma língua que profana ao mesmo tempo, com palavras impuras. Olha como é sério isso, o quanto é importante viver o silêncio, medir as palavras. Nós precisamos então silenciar em relação ao mundo, sobre as notícias, sobre o celular. Nós precisamos viver o silêncio das almas santas. Olha isso, gente. Viver o silêncio das almas santas. Então, Eliane, como que eu faço para viver este primeiro passo? Que é falar pouco com as criaturas e muito com Deus. Se eu, como mãe, eu preciso falar com meus filhos, eu preciso falar com meu esposo, eu preciso falar com os meus alunos, eu preciso falar lá no meu trabalho. Você vai falar, você não vai virar uma múmia. É isso que nós temos que entender. No seu trabalho, você vai falar o que é relacionado ao seu trabalho. Conversas fora do contexto, fofoquinha, brincadeirinhas, ficar dando ouvido. Ah, mas eu não falo, mas eu fico atenta. Eu fico curiosa. Eu, estico a orelha para ouvir o que estão falando. Lembra de Santa Teresinha? Fuja de situações que lhe causam curiosidade para que você não peque. Então, no seu trabalho, conversas fora de contexto, né? Enquanto você está trabalhando, faça bem o seu trabalho, seja uma excelente profissional. Não dê trela para falatório, né? Evitar brincadeiras, fofoquinhas. Principalmente se você vive em ambientes onde trabalha homens e mulheres, que muitas vezes dá abertura para tentações, né? Aquelas cantadinhas, né? A mulher adora ser elogiada, não dê atenção, não fique falando, né? Muitas vezes no ambiente de trabalho fala demais, acaba ofendendo, acaba diminuindo a outra pessoa. Fala o que é em relação ao seu trabalho, aquilo que precisa ser feito, uma ordem, algo que você precisa pedir para a pessoa fazer. Então você vai falar. Você não é uma múmia, mas você vai falar coisas relacionadas ao seu trabalho. Vai evitar conversinhas, fofoquinhas, rodinhas, brincadeirinhas, tá? Então isso é falar pouco com as criaturas. Em casa, nas refeições, quando tá todo mundo na mesa, quantas famílias nesta hora ficam discutindo? Fica aquela lavagem de roupa suja na mesa, né?
Não, porque você, não, porque eu falei, porque eu pedi, você não fez, porque lá. E fica discutindo, e fica gritando com a criança, e come direito, e anda logo, você vai perder a hora. Sabe, gente? Aquele falatório na hora das refeições, que é a hora mais sagrada. A hora que os anjos estão ali. Gente, se a gente soubesse o valor de uma mesa, quanto ela é sagrada, a hora da refeição, não haveria discussões, não haveria falatório. Quantas pessoas que saem da mesa, até com dor de estômago, perde a fome, porque na hora da comida, tá comendo com fome, come com vontade, aí a pessoa começa a falar, perde a fome, estraga o apetite. É ou não é? Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, coloca aqui pra mim. Sim, aconteceu. Só pra mim saber. Então, gente, em casa, na hora da refeição, silencia. Faz uma oração. E se for para contar algo, que seja algo gostoso, que seja bom para todos, né? Em casa, não gritar. Ô fulano, vem aqui! Pega não sei o que pra mim! Sabe, aquela casa barulhenta que grita o tempo inteiro. Chega perto da pessoa, pede sem gritar. E o quanto é importante isso, principalmente da mãe, que tem as crianças, os filhos pequenos. A mãe grita, aí a criança é uma criança que grita, e aí a mãe ainda quer reprimir. Para de gritar, você grita demais, fala baixo. Mas ela mesma está corrigindo, gritando. Como pode isso? Como pode, né? Então olha isso. Na igreja, eu não sei você, mas antigamente, quando você chegava na igreja, era um local de silêncio antes da missa. Aí até você via muitas pessoas ali, de cabeça baixa, rezando um terço. Era local de oração. Hoje, gente, se você entra na igreja, você chega 15 minutos antes, você se distrai, porque é tanto falatório. Mercado de peixe. Só para na hora que o leitor lá fala boa noite ou bom dia, as intenções da Santa Missa, aí o povo para. Porque fora isso, é um desfile, é gente que vai para lá e vem para cá. E vai, gente, eu vejo pessoas que saem do banco para ir lá conversar com a outra que está lá no outro canto. É local de oração. Silencie na igreja. Fique em oração. Nós precisamos nos policiar em todos os lugares. Falar pouco com as criaturas é o primeiro passo, o mais importante. Falar pouco com as criaturas e muito com Deus. Chegou na igreja, silencia, ajoelha, reza. Fez a sua oração, a missa não começou, fica em silêncio. Deixa Deus ir preparando o teu coração, a tua alma, para esse momento tão santo, sublime que você vai viver. Lá na sua casa, faz da sua casa esse ambiente de paz. Vocês vão conversar, mas vocês vão conversar coisas que são úteis, agradáveis. Fala baixo. Não grita. No seu trabalho, fuja das ocasiões, né? De fofoca, de curiosidade, conversinhas paralelas. Então, gente, cuidar da nossa língua. Eu citei vários pontos do quanto é importante o silêncio na nossa vida. Se você quer progredir na vida espiritual. Se você não quer, então isso aqui não vale nada. Mas se você deseja ser essa mulher de oração, essa mulher segundo o coração de Deus, você precisa aprender a silenciar, tá bom? Segundo grau. Silencie no trabalho. Silêncio nos movimentos.
Olha que interessante, tá? Então primeiro passo você já conseguiu. Você está conseguindo falar menos com as pessoas e você está falando mais com Deus. Você está lavando a louça em pensamento. Você vai louvando a Deus, você vai agradecendo pelo alimento, né? Então você vai silenciando os lábios e em pensamento você vai falando com Deus, tá? Segundo grau, então você vai silenciar no seu trabalho, você vai silenciar até nos seus movimentos. Agora já não é só a língua, não é só a boca, agora você vai silenciar também o teu corpo. Porque silêncio não é ausência de palavra. Às vezes pode ser aquela pessoa quieta, um fleumático, um melancólico, por natureza, né, pelo seu temperamento, já é uma pessoa que fala pouco. Só que às vezes dentro dela é um turbilhão. São vozes e vozes e vozes que ela não consegue silenciar a cabeça, tá? Então é silenciar a língua, a boca, mas também aprender a silenciar o pensamento, os movimentos. Você já viu aquela pessoa que tá parada, mas tá chacoalhando o pé, tá aqui, tá ali, tá cutucando, tá se mexendo o tempo inteiro? Porque ela não consegue silenciar as vozes, não consegue silenciar o corpo. Dentro é um turbilhão. E muitas pessoas não gostam do silêncio, porque o silêncio ele é revelador. Quando a pessoa silencia, quando ela para de ouvir música, quando ela para de ouvir a televisão, quando ela para de ouvir as pessoas, que ela para de ver o celular, aí são as vozes da sua consciência falando, e muitas não gostam. Porque muitas vezes é mostrado as nossas fraquezas, as nossas tentações. Então tem pessoa que não gosta de silenciar por isso. Só que é necessário, né? Então você vai silenciar no seu jeito de andar. Sabe aquela pessoa que anda arrastando o chinelo? Você sabe que tá chegando de longe. Aquela pessoa que pisa forte, sabe? Vai silenciar no seu modo de andar. Vai andar com mais silêncio. As irmãs aprendem tudo isso no Carmelo. Andar silenciosa, calmamente, devagar, sem pôr força nos passos. Silêncio dos olhos, sabe? Silenciar um pouco da internet, do seu celular. É deixar o celular mesmo, gente. Pegar só quando for necessário. Não se tem mais o silêncio dos olhos. É o tempo inteiro vendo, ouvindo. Que corpo que aguenta, por isso tanta doença, tanto estresse, tanta ansiedade, gente. Da onde está vindo tudo isso? Dos barulhos. Silencia os ouvidos. Para de querer saber de tudo. Silenciar as notícias. Não, eu preciso estar conectada para saber o que está acontecendo. Você não precisa. Não precisa, gente. As coisas não estão acontecendo com você conectado ou não. E você sabendo não vai mudar nada. E a notícia ruim sempre chega. Silencie. Silencie. Então você vai silenciar a sua maneira de andar, os seus olhos. Você vai silenciar a sua voz. Você vai silenciar todo o seu exterior. Para poder preparar a alma para um encontro com Deus, para se unir a Deus, né? Aí tem aquela palavra, até aquela pessoa que eu descendente de italiano, fala com a mão, né? Fala, gesticula. Até isso nós precisamos aprender a silenciar, a ter este autocontrole, este autodomínio. Eu preciso silenciar a voz. Eu preciso silenciar os olhos, o ouvido, eu preciso silenciar o meu corpo agitado. Eu preciso silenciar. Então, como que eu começo a fazer isso? Através dos exercícios. Estar atento. Nossa, já estou falando com a mão. Tenta segurar um pouco. Ai, a vontade de falar é tanta. Respira fundo, respira pausadamente, entre uma respiração e outra. Vai falando o nome de Jesus, Jesus, Maria. Vai rezando uma Ave Maria pausadamente para que você desacelere.
para que tudo vá acalmando. Você precisa ter atitudes de, por exemplo, deixar o seu celular lá num cômodo que você não vai entrar. Comece devagar, por 1 hora eu não vou pegar o celular, se você é daquela pessoa que fica o dia inteiro com o celular na mão. Venceu 1 hora, no outro dia você coloca 2. Até que chegar um ponto que você fala assim, durante o meu dia eu vou tirar 1 hora para dar uma olhada nas redes sociais. E olha, gente, eu vou te falar uma verdade, que eu tenho feito esses exercícios. O dia que você acorde, já começa com o celular na mão e vai, já se foi o dia e você não fez nada. Foi um dia fracassado, porque você ficou nas redes sociais. Mas o dia que você se propõe a não pegar, você vai fazendo as suas coisas, você vai agregando, você consegue ler um livro que está lá parado, né? Você consegue fazer algo na sua casa que estava para fazer e você não fez. E quando você fala, agora eu tenho tempo, eu vou dar uma olhadinha no celular, gente, pelo menos tem acontecido isso comigo. Rola um pouquinho só o feed, por exemplo, do Instagram, parece que nada ali é novidade, parece que é a mesma notícia que eu tinha visto um dia anterior, nada te atrai. E aí eu falo assim, larga. Começa a fazer esse exercício para você ver, tá? Então, se faz necessário. Se você conseguir começar a silenciar tudo que é externo, né? Você vai começar a colher os frutos dos seus primeiros esforços, que a alma tanto necessita, que é ouvir a voz do Senhor. Deus não consegue falar. Gente, a oração, ela é feita de um diálogo, certo? Então eu falo, mas eu preciso pausar para que Deus fale. Né? Então eu não posso fazer, eu vou me recolocar em oração. E falo, peço, reclamo e choro para Deus e choro. Quando eu acabo de desabafar, Senhor, muito obrigado por este momento de oração. E termina. Não. É um diálogo, você fala, mas você escuta, você silencia, deixa Deus falar. Quando você consegue fazer isso, que benefício é para a sua alma. Aí a sua alma merece, viu? Este silêncio, porque ela precisa ouvir a voz do Senhor. Esse passo será muito bem recompensado. Deus começa a atrair esta alma para o deserto. Para o deserto, para o silêncio maior, para a intimidade maior. Olha como é importante sairmos do barulho, tá? Quanto bem vai nos fazer. Então, o primeiro passo, falar menos com as criaturas e mais com Deus. Lá no meu trabalho, na minha casa, na hora da refeição. Eu vou procurar falar aquilo que é necessário, aquilo que vai fazer bem para as pessoas, que vai ser para edificar. Não para aquilo que eu acho que eu devo falar, qualquer coisa, né? Para ter certeza que o que eu estou falando vai edificar, você vai, antes de você contar algum assunto, né? Você vai analisar. Tem verdade nisso que eu vou falar? Realmente é verdade? Tem bondade? Vai ser bom para a pessoa que vai ouvir? Tem utilidade? Vai ser útil para alguma coisa? Se faltar um desses itens, não fala. É melhor o silêncio. Verdade, bondade e utilidade. Do contrário, silencia. Você só vai ganhar com isso, tá bom? Menos com as criaturas, mais com Deus. Segundo, silêncio no trabalho, silêncio nos movimentos. Andar mais devagar, pisar mais devagar, gesticular menos. Né? Silenciar os olhos, o ouvido, a boca. Silenciar o coração, as vozes. Silenciar o externo. Né? Procurar esse tempo mesmo de silêncio. Desliga um pouco as músicas, desliga um pouco o celular. Busque este silêncio. Deus não está no barulho. Deus está no silêncio. Na brisa suave. Na palavra de Deus,
né? Nós ouvimos isso. Terceiro grau. Silêncio da imaginação. Então, olha só, agora a gente vai começar a silenciar a mente. Olha quanto isso é importante, tá? Silenciamos os movimentos, tudo aquilo que nos agita. Agora nós vamos aprender a silenciar a nossa imaginação, a nossa mente, os nossos pensamentos. Essa faculdade é a primeira que vai bater a porta fechada do jardim do esposo. Aí você vai aprender a se retirar e a alma vai dar ao seu amado provas do seu amor. Ela vai apresentar a imaginação que não pode ser aniquilada, os encantos de seu Senhor, as cenas do Calvário, as perfeições de Deus, as belezas do céu. Ela vai permanecer em silêncio, vai ser uma serva silenciosa do divino amor. Então, o que é o silêncio da imaginação? Usar de toda a sua capacidade, toda a sua imaginação, para estarem concentrada naquilo que você está fazendo. Olha como é interessante. Nós nos distraímos por quase nada. Às vezes você tem que executar um trabalho, você está lá concentrada, mas passou alguém do seu lado, você viu um movimento diferente, você já se distraiu, né? Então esse terceiro passo, esse terceiro grau, que é você silenciar a sua imaginação, é você estar concentrado naquilo que você está fazendo. Você vai silenciar o teu pensamento, que viaja, que vai longe, né? Você está rezando, por exemplo. Você começa a rezar concentrado. Você está entregue naquilo que você está falando. Dali a pouco, 2, 3 minutos, você já está longe, você já viajou, você já foi para lá não sei aonde. É ou não é? Então, o silêncio da imaginação é esse, é você estar presente naquilo que você está fazendo. É você usar da sua capacidade de pensar para trazer de volta aquilo que você está fazendo. Tá? Na sua concentração. Você vai estar concentrado, você não vai se distrair, tá? Ocupar bem o seu silêncio. Usar da sua imaginação, da sua criatividade, dos dons que Deus te deu para fazer algo, né? Que seja benefício para você, para o próximo, tá? Como, por exemplo, um bordado. Mas você está concentrado naquilo que você está fazendo. Né? Uma pintura, fazer um almoço diferente para agradar as pessoas que você ama, né? Está concentrado às vezes em fazer algo diferente, criar algo, né? E hoje não se tem mais isso, porque a gente se distrai. Você está fazendo o seu almoço, presta atenção, com o seu celular do lado. Gente, tocou o barulhinho do WhatsApp, você larga o que você está fazendo para ver quem que é. Nossa, preciso ver o que estão falando aqui comigo. E às vezes queima até a comida. É estar concentrado naquilo que você está fazendo. Usar da sua criatividade, do seu pensamento, da sua imaginação. Estar por inteiro. São José Maria Escrivá fala muito isso. Esteja naquilo que você está fazendo. Você está lendo? Esteja lendo, esteja concentrado naquelas páginas. Se desligue de tudo aquilo que se distrai, escolha um lugar. Para rezar, escolha um lugar, se concentre. Né? Na palavra não fala, fecha a porta. E se fechar a porta, não é só fechar a porta matéria, né, de madeira lá do seu quarto, é fechar a porta do teu coração para as coisas externas, para você estar lá com o seu amado. Ah, eu estou bordando, a pessoa está bordando, mas para olhar o celular, daqui a pouco ela borda, ela perdeu o ponto que ela estava, ela erra. Você está bordando? É hora de bordar. Esquece o resto. Desenvolva aquilo que você está fazendo, este dom que Deus te deu. Vocês estão entendendo?
como é passo a passo para que a gente possa então estar por inteiro com Deus em tudo aquilo que Ele nos dá. Eu vou estar no meu trabalho por inteiro, agradecendo a Deus. Gente, uma habilidade é um dom de Deus. E quando nós estamos fazendo algo, utilizando desta habilidade, é uma oração. Então, estar concentrado é uma oração. É caprichar. Quantas vezes nós fazemos tudo correndo para ficar mais tempo à toa no celular, na Netflix? Quanto tempo desperdiçado. Então nós precisamos estar atentos, silenciar a nossa imaginação, começar a adentrar neste deserto com o Senhor, admirar aquilo que nós estamos fazendo e vamos agradecendo a Deus. É riquíssimo, gente. Tudo muda ao nosso lado, quando nós aprendemos a silenciar, tá? Gente, eu não sei que horas são, mas eu acho que eu vou falar só mais uma, daí eu vou encerrar para a gente fazer amanhã, tá bom? Quarto grau, silêncio da memória. E aí a gente já vai entrando um pouquinho mais fundo. Vocês estão percebendo que esses graus, eles vão nos aprofundando na presença de Deus? Né? Primeiro é o fácil. Eu vou silenciar mais, vou falar menos com as pessoas, vou falar mais com Deus. Segundo, eu vou aprender a silenciar mais o meu corpo, que é tão agitado, que é barulhento, que gesticula, né? Eu vou silenciar até o meu corpo, né? Meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Aí o terceiro, eu vou começar a silenciar os meus pensamentos, eu vou estar concentrada naquilo que eu estou fazendo. Eu não vou dar asas para a imaginação. Eu tô bordando, mas eu tô pensando na janta que eu vou fazer, no que eu vou... no que a fulana falou pra mim. Nossa, como que eu vou responder pra ela? Não, eu tenho que estar por inteiro naquilo que eu estou fazendo. Eu vou silenciar a minha imaginação. Por quê? Porque na hora que eu estiver em oração, os meus pensamentos não vão me distrair. Eu vou conseguir estar concentrada com o meu amado. Olha aí, então aí a gente já começa a bater na porta do jardim de Jesus. E Ele vai abrir e vai nos convidar para entrar. E neste entrar nós vamos nos aprofundando nesta intimidade com o Senhor. Tá vendo a importância? A gente não pode pular nenhum grau aí, porque senão vai ficar falho, né? Então vamos exercitar principalmente esses primeiros, 3 passos aí, os 3 primeiros. Exercita. E aí você vai conseguir entrar no quarto, que já é o silêncio da memória. O silêncio sobre o nosso passado. É o esquecimento mesmo daquilo que foi. É preciso encher esta faculdade, o passado, com as lembranças, do passado, as nossas lembranças, com as misericórdias de Deus. É o reconhecimento no silêncio, é o silêncio da ação de graças. Olha só, o que acontece neste quarto grau. Quando eu me coloco nesse grau, quando eu vou me colocar em oração, no silêncio, e começa a vir, tudo aquilo que nós vivemos no passado, os nossos sofrimentos, os nossos traumas. Às vezes eu quero rezar, mas aconteceu algo que me desagradou e eu fico só pensando naquilo. Nossa, meu patrão falou aquilo, eu fui humilhado. Nossa, a pessoa lá da minha pastoral me ofendeu, E aquilo começa a vir no seu pensamento, você não consegue se desligar. Você precisa então silenciar a sua memória. Você vai fazer o quê? Parar. Silenciar estes pensamentos. De que maneira? Você vai começar a dar graças a Deus por tudo aquilo que você enfrentou, por todas as dificuldades que você enfrentou, pela humilhação, pela crítica, pelo mal que a sua mãe fez, o seu pai fez, o seu marido fez.
que abriu uma ferida imensa no seu coração. Então você vai parar e rezar sobre esses seus pensamentos. Senhor, que eu consiga perdoar. Acalma o meu coração diante desta provação, desta humilhação que eu sofri hoje no meu trabalho. Eu quero te entregar esta pessoa, Senhor. Quero colocá-la em teu coração misericordioso. Eu quero, Senhor, perdoá-la. Mesmo o meu coração até chateado, com raiva, mas eu quero perdoar, eu quero que isso acabe dentro de mim, Senhor. Eu quero entregá-la ao teu coração, à tua misericórdia, para que ela também tenha paz, para que ela também possa reconhecer o seu erro. Eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai por tudo que eles fizeram, eu perdoo meu esposo, meus filhos, enfim, aquilo que te atormenta, aquilo que fica vindo no teu pensamento enquanto você quer silenciar. Né? Que vem a memória, que vem toda hora, né? No momento da oração. Então você vai silenciar através da sua oração. Rezou, entregou para o Senhor? Chega. Não falo mais. Não penso mais. Veio o pensamento de novo? Para. Já entreguei para o Senhor, já está nos cuidados do Senhor. Não quero pensar e não vou pensar. Respira fundo, solta o ar devagar. Jesus. 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 Vai falando o nome de Jesus. Gente, esse nome é tão poderoso. Ele acalma, ele silencia. Não fica presa nas memórias, esperando elogios. Eu estou fazendo, mas a pessoa tem que me reconhecer. Nossa, eu fiz isso no meu trabalho, não teve um agradecimento, não teve um elogio. Não fica presa desses pensamentos, sabe? Porque isso nos tira da presença do Senhor, de uma presença que vai dar fruto, né? Não fica trazendo à tona aquilo que foi falado para você, às vezes pelos seus pais. Você é burra, você não consegue, você não é capaz disso. Senhor, eu renuncio a essas palavras que foram duras e que hoje talvez eu não consiga muitas coisas por causa que eu tomei essas palavras como verdade para mim. Eu me assumi uma pessoa incapaz porque eu ouvi isso dos meus pais. Mas hoje, Senhor, eu quero entregar a Ti. E eu sei que eu não sou essa pessoa. Eu sou capaz porque é o Senhor que me capacita. É o Senhor quem me dá a inteligência. É o Senhor que me conduz, que me forma. Então, essas palavras eu deixo no passado, eu renuncio a todas elas, Senhor. E tomo o Teu senhorio na minha vida. Eu tomo, Senhor, as Tuas palavras. Que eu sou uma filha amada, que eu sou especial, que o Senhor troca reinos por mim. Eu deixo para trás tudo aquilo que me fez mal. Para começar contigo, gente, Senhor, este novo que o Senhor quer fazer em mim. Silenciando todas estas vozes de memórias lá do meu passado. Que muitas vezes você insiste em querer trazer à tona toda vez. Toda vez. Nós precisamos aprender a colocar uma pedra de tudo aquilo que já passou. Dê ao passado o lugar que é dele. Foi, não volta mais. Fica lá, deixa lá, não fica trazendo, não fica remoendo, não fica trazendo à tona, não fica atacando na cara. Porque você fez isso comigo, você me traiu, teve uma traição no casamento. Qualquer discussãozinha você vai lá e na cara do marido. Vai, porque o que você fez comigo? Você já esqueceu? Você não está esquecendo, você não está deixando o passado para trás, você não pôs uma pedra em cima. Você não está deixando a sua ferida sarar. Dê ao passado o lugar dele.
Viva o teu presente. E também não dê lugar para a sua preocupação. Uma preocupação. Fica se ocupando daquilo que ainda não aconteceu. E se, nossa, como vai ser? Nossa, e como será que eu vou conseguir isso? Eu preciso, né? Preocupada com o futuro. Com o futuro. E se você nem sabe se vai chegar, é uma preocupação que vai gerar o quê? Ansiedade. Por isso, o silenciar, o estar presente naquilo que eu estou fazendo. Porque eu vou estar por completo, eu vou estar entregue no agora, no que Deus está permitindo eu viver agora. Dei ao passado o lugar que era dele. Chega, não quero mais viver de passado. E também não quero ficar vivendo do futuro que ainda não chegou. Como será? O que vai acontecer? Como vai ser? Então eu preciso silenciar a memória do passado e do futuro. E viver o presente e estar com o Senhor agora. Agora. Tá bom? Deu para vocês entenderem? São passos, são degraus, são graus que a gente vai avançando. São 12 no total. Eu quero parar por aqui e amanhã nós vamos seguir, tá? E eu quero fazer já amanhã para que não, né, fazer só semana que vem acaba ficando muito, né, distante, a gente acaba esquecendo, né, aquilo que foi falado. Então, eu vou parar neste 4º grau e amanhã, às 8 horas da noite, aqui no Instagram, a gente vai fazer, eu quero ver se eu consigo fazer o restante, tá bom? E aí a gente vai percebendo quanta graça, né, que é viver esta virtude do silêncio. E aí nós vamos entender por que os santos alcançaram esta graça, né? Por que Nossa Senhora, né? Olha só, ela era tão silenciosa que até a voz do anjo perturbou ela. Olha isso. Tamanho era o silêncio, a conexão de Nossa Senhora com Deus, que quando o anjo chegou, a voz do anjo até perturbou, né? E nós queremos ser esta mulher do silêncio. Mas é compromisso, é comprometimento, é como um exercício, perseverança. Não é, vou tentar silenciar, vou tentar hoje falar menos com as pessoas. Gente, fala o que é necessário. Não vai ficar uma múmia aí dentro de casa e todo mundo fala assim, o que tá acontecendo? Por que você não tá falando? Ainda mais a pessoa aqui, ó, que fala pros cotovelos, né? Mas você vai conseguir. Você vai responder o que o seu filho pergunta, você vai perguntar aquilo que ele, né? Meu filho, você já fez os seus deveres? É uma obrigação de mãe, né? Você vai conversar, mas vai evitar o máximo conversas desnecessárias, tá bom? Então, a live, eu vou deixar ela salva, eu acho que até lá para umas 10, 11 horas da manhã, de amanhã. Depois eu vou tirar e vou pôr no YouTube, tá? Porque lá fica fácil pra gente achar. Então, se você quiser ouvir a live novamente, quiser anotar, gente, eu acho que é muito interessante a gente ter um caderninho, uma caneta aí e ir anotando, né? Para que a gente possa depois ler, relembrar o que foi falado, para colocar em prática, tá? Exercício espiritual para o nosso crescimento, tá bom? Então, gente, agradeço a presença de vocês, viu? Compartilhe essa live aí para as amigas, né, para dar tempo delas assistirem. E amanhã, convide mais pessoas às 20 horas aqui para a gente dar continuidade nesses graus do silêncio, tá bom? Gente, foi bom? Fez sentido para vocês? O que foi falado hoje? Deu para entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, deixa para mim no direct que eu respondo para vocês, ou eu respondo amanhã na live, tá?
Mas foi bom? Só fala para mim, só dá se fez sentido para vocês tudo que foi falado, se é isso mesmo, né? Que a gente está precisando viver e que tá difícil, né? Amém, amém. Vai ficar salva, Joelma. Você vê lá depois no YouTube, tá? É isso, nós precisamos muito aprender a evoluir, né, Patrícia? Nessa presença de Deus. Fez sentido. Amém, amém. Ai, que bom. Então tá joia, gente. Isso é maravilhoso. Então aí nós vamos dando sequência e eu espero vocês então amanhã às 8 horas da noite, tá bom, gente? Quero encerrar só com uma oração a Nossa Senhora do Silêncio, para que ela nos ensine a silenciar, né? Para que possamos estar sempre unidas a Deus como ela esteve, né? Como São José, o homem do silêncio, né? Então, na presença de Nossa Senhora, desta grande mãe, desta grande professora, né? Nós rezamos: Senhora do silêncio, ensina-me como fizestes a guardar em meu coração todas as coisas, pois é no silêncio que eu ouço tudo que o Senhor tem a me dizer e que o Espírito Santo sopra sobre mim, e também os ensinamentos do seu Filho. Vós, Senhora, soubestes fazer silêncio, e nós, teus filhos, murmuramos e reclamamos. Vinde nos ensinar. Mãe do silêncio, em ti não existe dispersão, porque ela sabia silenciar a memória. Em um ato simples e total, tua alma, toda imóvel, está paralisada e identificada com o Senhor. Faz-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e irradiação. Faz-nos compreender que para derramar é preciso preencher-se. Vem, Mãe, vem nos mostrar como fazer. Envolve-nos em teu manto do silêncio e comunica-nos a fortaleza da tua fé, a altura da tua esperança e a profundidade do teu amor. Fica conosco, Senhora, ó Mãe admirável do silêncio. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Amém. Amém. Continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração. Muito obrigada pela presença, pela companhia de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!